E aí, meus colegas, tudo bem? Vou começar aqui apresentando o meu trabalho aqui para vocês. O meu tema é sobre Jean Piaget. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, tá? Vou começar aí. Jean Piaget nasceu em 9 de agosto de 1896 em Neuchâtel, na Suíça, e faleceu na Genebra em 17 de setembro de 1980. Quando criança, estudou molúsculos e aos 10 anos publicou seu primeiro artigo para um jornal científico. Seu conhecimento em biologia levou a enxergar o desenvolvimento cognitivo de uma criança como sendo uma evolução gradativa. Em 1921, passa a dirigir o Instituto Jean-Jacques Rousseau em Genebra. Em suas pesquisas, descobriu que o aprendizado era um processo gradual, no qual a criança vai se capacitando em níveis cada vez mais complexos do conhecimento, seguindo uma sequência lógica. Em 1923, Piaget casa-se com Valentine Chaitinay, onde teve 3 filhos. Com o nascimento da sua primeira filha, opta por observar crianças em contextos como escolas, realizando pesquisas empíricas com suas filhas. Piaget desenvolve o método clínico piagetiano. Com sua teoria, pressupõe que o ser humano passa por uma série de mudanças ordenadas imprevisíveis, as quais denomina estágio ou período do desenvolvimento. Para Piaget, esses estágios caracterizam pelas diferentes maneiras de um indivíduo interagir com a realidade, ou seja, de organizar seus conhecimentos visando sua adaptação, ocorrendo assim modificações progressivas dos esquemas de assimilação e acomodação. Piaget mostrou que os seres humanos desenvolvem a partir de interações com o mundo e o aprendizado é um processo gradual. Para descrever, elaborou a teoria do desenvolvimento intelectual por estágios, cujo ponto de partida é o ponto egocêntrico, aquela em que a criança não distingue a existência de um mundo externo separado de si próprio. Na linguagem, o egocentrismo corresponde ao período em que a criança não vê a necessidade de explicar aquilo que diz, por ter certeza que está sendo entendida, enquanto atribui seus próprios desejos e características às coisas externas. A partir do egocentrismo, o biólogo percebeu que a inteligência forma pelo meio de adaptação. Quando o esquema torna insuficiente para responder à novidade, é modificado. Dessa forma, a interação do externo vai reduzindo gradualmente o egocentrismo. Na sua teoria biológica sobre a construção do conhecimento humano, Piaget divide em 4 períodos o processo de desenvolvimento cognitivo da criança. A primeira chamou de sensório-motora, de 0 a 2 anos. A segunda denominou de pré-operacional, de 2 a 7 anos. O terceiro domina operatório concreto, ou operação formal, de 7 a 12 anos. A última chave ele chama de operatório formal. As etapas do desenvolvimento cognitivo, a etapa sensório-motor, que vai do nascimento até aproximadamente uns 2 anos de idade, a criança baseia-se exclusivamente em percepções sensoriais, em esquemas motores para resolver os seus problemas, que são essencialmente práticos. Embora as crianças já tenham uma conduta inteligente, considera-se que ela ainda não possui pensamento, pois nessa idade não dispõe de capacidade de representar eventos, de referir-se ao passado ou referir-se ao futuro. Os esquemas sensórios motores são construídos a partir de reflexos inatos, usados pelos bebês para lidar com a situação, com aquele ambiente do momento. A partir dessas modificações pelo meio, a criança vai construindo e organizando noções. Nesse mesmo período, as concepções de espaço, tempo e causalidade começam a ser construídas, possibilitando à criança novas formas de ação prática para lidar com o meio. A etapa agora pré-operacional é marcada pelo aparecimento da linguagem oral, por volta dos 2 anos, a qual dá a possibilidade da criança construir esquemas de ação interiorizadas, chamada de esquema representativo ou esquema simbólico.
Nessa fase, a criança pode substituir objetos, ações e situações por pessoas por símbolos, que são palavras. Pensamento pré-operatório recebe também o nome de pensamento egocêntrico, que é o pensamento não flexível, que usa de referência como outras características do pensamento dessa etapa é o animismo, que é a atribuição dos sentimentos às coisas, aos animais. A pessoa imediata em que a criança tem dificuldade de considerar iguais dois elementos ou indisposta em distâncias diferentes. As ações do período pré-operatório, embora internalizadas, não são ainda irreversíveis. A criança não é capaz de perceber que é possível retornar mentalmente ao ponto de partida. Agora, a etapa operatório concreto, formal. É por volta dos 7 anos de idade que o pensamento lógico objetivo adquire preponderância. As situações interiorizadas vão se tornando cada vez mais irreversíveis. Portanto, vai ficando mais flexível, o pensamento se torna menos egocêntrico e a criança é capaz de construir o conhecimento mais compatível com o mundo que a rodeia. O real e o fantástico, ele não se mistura mais assim com a sua percepção. Entendeu? A etapa operatória formal, a principal característica reside no fato de que o pensamento se torna livre das limitações da realidade concreta. Essa etapa, a partir dos 12 anos de idade, a criança se torna capaz de raciocinar logicamente, ocorrendo a libertação do pensamento das amarras do mundo concreto, permitindo ao adolescente pensar e trabalhar não só com a realidade concreta, mas também com a realidade possível. Certo? Agora aqui eu mostrei uma tabela, onde mostra a parte do sensório motor de 0 a 2 anos, que é o conhecimento de mundo baseado nos sentidos e habilidades motoras, o pensamento pré-operatório, que é de 2 a 6 anos, o pensamento operacional concreto, de 7 a 11 anos, o pensamento operatório formal, que é da adolescência em diante. Uma contribuição que ele teve para a educação foi a concepção construtivista, que o Piaget diz que o conhecimento não pode ser concebido como algo pré-determinado, desde o nascimento, o inatismo, nem como resultado do simples registro de percepções e informações, o empirismo. Resulta de ações e interações do sujeito com o ambiente onde vive. Ao elaborar a teoria psicogenética, procurou mostrar quais as mudanças qualitativas que passa a criança desde o estágio inicial de uma inteligência prática, o período sensório-motor, até o pensamento formal-lógico, entendeu? Foi uma das fontes de pesquisa dele. Uma grande contribuição de Piaget também foi estudar o raciocínio lógico-matemático, que é fundamental na escola, mas não pode ser ensinado dependendo de uma estrutura de conhecimento da criança. Como ele citou nessa frase, como diz esse professor Marcelo Macedo, o professor do Instituto de Psicologia da Universidade, que diz isso. A grande contribuição de Piaget foi estudar o raciocínio lógico-matemático. Uma das suas principais obras estão aí, O Nascimento da Inteligência da Criança, em 1939, A Introdução à Epistemologia Genética, em 1950, A Biologia e o Conhecimento, os 5 estudos da educação formal. E aí estão alguns livros, algumas obras de Piaget, eu coloquei aí ilustrando para vocês. E é isso daí. Concluo aqui a minha apresentação. Obrigado pela atenção de vocês.